Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês os pontos notáveis de um triângulo. A gente já viu duas aulas sobre triângulos, a primeira foi uma aula bem introdutória, o que a gente consegue dos elementos de um triângulo. A segunda aula foi sobre semelhança de triângulos e essa terceira e última aula aqui sobre triângulos a gente vai falar sobre o baricentro. E o circuncentro, o ortocentro e o incentro, ou seja, os pontos que a gente chama de pontos notáveis de um triângulo. E para a gente começar, venho trazer para vocês o baricentro, que é o encontro das medianas. Na primeira aula nossa sobre os triângulos, eu trouxe para vocês as sevianas, que são o quê? São segmentos importantes que a gente consegue criar, que a gente consegue construir a partir dos vértices de um triângulo. O que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, o vértice de um triângulo e no seu lado oposto a gente considerar o ponto médio, o segmento que liga o vértice a esse ponto médio, a gente vai chamar o quê? De mediana. E no caso, num triângulo, a gente terá o quê? Três medianas. E o mais interessante é que essas medianas se interceptam num ponto, onde este ponto é denominado de baricentro. O que a gente pode imaginar dele? É igual lá da física. É o centro de massa, seria o ponto do equilíbrio da nossa figura, e nossa figura aqui no caso é o baricentro. Então, independente do formato, né, do triângulo, você sempre vai ter o baricentro dentro, né, ou seja, um ponto interno ao triângulo. Então, independente do formato que ele estiver, o baricentro de um triângulo, ele é o centro de massa dele. E o interessante você lembrar do baricentro é o seguinte, quando a gente considera ele, e a mediana que assim o constrói, essa mediana ela é dividida na razão de 2:1 a partir do baricentro. Ou seja, esse pedacinho menor, ele sempre vai ser a metade do pedaço maior. Ou, se você quiser olhar do outro modo, esse pedaço maior aqui da mediana, ele vai ser sempre o dobro deste pedaço menor. Então, por exemplo, se você tiver esse carit aqui como sendo um valor x, né? Vou só organizar ele aqui. O outro lado, que seria o restante desta mediana, ela vai ter o valor o quê? 2x. Então, esse pedacinho aqui, ele vai ter o valor de 2x. Tudo bem? Então, do baricentro, o que você tem que tirar? É que ele é formado pelas medianas e mais. Cada mediana, a partir do baricentro, é dividida na razão de 2:1. Beleza? Então, depois da mediana, pessoal, o que a gente vai ver? Nós temos o incentro. O que é o incentro? O incentro, ele é o encontro das bissetrizes. Então, ó, vem comigo. Bom, então aqui a gente tem um triângulo, certo? Então, dependente do seu formato, né? Temos aqui um triângulo, seja lá como for. O que vai acontecer? A partir de cada vértice, a gente considera a sua bissetriz. Lembrando que a bissetriz é um segmento ou uma reta que vai dividir o ângulo ao meio. Então, por exemplo, aqui, o que acontece? Se eu for considerar, então, a bissetriz de cada um dos ângulos, ou seja, aquele segmento em que dividiu os ângulos ao meio, a gente vai ter um ponto de encontro. Esse ponto de encontro, ele é chamado do quê? De incentro. Como aqui o nome, né? A gente tem aqui I, né? Pensa que para você decorar, para você memorizar, in significa, podemos dizer assim, dentro. Então, ele sempre vai ser um ponto interno ao triângulo, independente do formato do triângulo. Aqui ele muda, né? Por causa da maneira que eu construo o triângulo, ele muda aqui os ângulos, mas não tem problema. Mas o que a gente tem aqui? O incentro, ele é o ponto de encontro das bissetrizes. Útil, o que você vai tirar de útil do incentro? E que ele é o centro da circunferência que está inscrita nesse triângulo, ou seja, você consegue sempre, a partir do incentro, construir uma circunferência inscrita. Aí, no caso, pessoal, outra coisa que é importante você sempre ter, a partir do incentro, por exemplo, você consegue triângulos semelhantes. Por exemplo, esse triângulo que eu estou aqui mostrando para vocês, ó, esse aqui que eu acabo de construir, ele vai ser semelhante com o carit que está aqui do lado dele. E assim eu consigo fazer isso para todos os outros triângulos, beleza? Então, além disso, eles vão ser semelhantes. Beleza, então do incentro é isso que você tem que ter em mente, que ele é o encontro das bissetrizes, ou seja, ele é o encontro daqueles segmentos que dividiram cada um dos vértices do triângulo, né, o ângulo dele, em duas partes iguais. Depois do incentro, a gente tem aí o circuncentro, que é outro de grande importância dos pontos notáveis. Imagine que você considera um triângulo independente do seu formato e aí você constrói os seus pontos médios, ou seja, o ponto médio de cada um dos lados desse triângulo. A partir daí, você vai considerar as mediatrizes. O que são mediatrizes? São retas que passam pelo ponto médio,
formando um ângulo de 90 graus. E o interessante é que essas retas vão sempre se interceptar num ponto. E esse ponto que a gente encontra é o que a gente vai chamar ele de circuncentro. Então, o que é o circuncentro? Ele é o encontro das mediatrizes, que seria, no caso, esse pontinho que a gente teve aqui, tá bom? Então, ele é o encontro das mediatrizes. É interessante você perceber que ele pode estar fora do triângulo ou ele pode estar dentro de um triângulo. Se você perceber, ele estará fora quando você tiver um triângulo obtusângulo. Se você tiver um triângulo acutângulo, ele sempre vai ser um ponto interno. E o interessante que você vai tirar do circuncentro é que esse cara aqui, ele é o centro da circunferência que passa pelos vértices do triângulo. Então, se você mudar aqui os vértices do triângulo, você muda aí ou a circunferência, né? Você muda a posição dela, mas sempre você vai conseguir o quê? Uma circunferência que passa pelos vértices de um triângulo. Basta você construir aqui as mediatrizes. O que eu quero falar de importante das mediatrizes para vocês é que quando a gente tiver um triângulo retângulo, né? Então vou aqui utilizar do recurso aqui para a gente construir um triângulo retângulo. Então imagine só. Eu vou construir aqui um triângulo retângulo, então vou só deixar aqui um ângulo de 90 graus, beleza, fechei aqui um triângulo retângulo. Quando você tiver um triângulo retângulo, o que você vai sempre precisar saber é que o centro dele vai dividir quem? A hipotenusa. Então, quando você tiver um triângulo retângulo, o centro, ou seja, o circuncentro, estará na hipotenusa. E o interessante de você ter o circuncentro na hipotenusa é que você vai ter sempre o quê? Dois triângulos isósceles. Esse triângulo aqui que eu estou fazendo para vocês, esse cara aqui é um triângulo isósceles. Por que, Walter, é um triângulo isósceles? Eu não consegui ver. Porque este segmento aqui, ó, observa esse que eu estou marcando aqui, ele é o raio da circunferência, que é exatamente o raio aqui. Ou seja, ele é um triângulo isósceles porque ele tem dois lados iguais, que neste caso é o raio da circunferência, beleza? E aí também temos, pessoal, um outro triângulo isósceles. Vou mudar a corzinha aqui para vocês, que seria esse outro cara aqui. Esse que eu estou fazendo em azul também é um triângulo isósceles pelo mesmo argumento. Então, outra coisa que é importante, né, tem certos exercícios que ele te dá um triângulo retângulo. Se ele conseguir, né, se ele puxar aqui a mediana, então você tem que lembrar o seguinte, dado um triângulo retângulo, considera a mediana formada a partir do ângulo de 90 graus. Beleza, ou seja, a partir da hipotenusa. Tá bom, quando isso acontecer, você criou dois triângulos isósceles. Isso aí é uma chave para você resolver vários exercícios sabendo que esse cara aqui seria a mediana, tá bom? Então, esse é um ponto importante para você lembrar a mediana de um triângulo. É claro, então, que se eu mexer aqui, eu mudei o meu circuncentro. Agora, para finalizar, que não tem tanta aplicação, ou seja, a gente não vai ver tanta utilidade, pelo menos nessa parte que a gente tem aqui de pré-vestibular, de ensino médio, é o ortocentro, ou seja, o encontro das alturas, que é o nosso próximo ponto notável. O ortocentro, pessoal, que é o encontro das alturas, como é que a gente constrói a altura, né? Eu pego o vértice e desço a perpendicular a partir dele. Então, pego um vértice e vou para a perpendicular, pego um vértice e vou para a perpendicular. Então, eu construí a altura. Aqui eu prolonguei as minhas alturas, né? Se, por exemplo, o meu triângulo for obtusângulo, observe que o ponto, né, de encontro aqui das alturas ele estará fora do meu triângulo, beleza? Caso contrário, ele sempre vai ser um ponto interno. Então, o meu ortocentro, se eu tiver um triângulo acutângulo, ele vai ser interno, beleza? O que você tem que lembrar, o que você pode saber mais uma vez, caso você tiver um triângulo retângulo, é o seguinte: se você tiver um triângulo retângulo, o encontro das alturas se dá justamente aonde, né? Ele vai se dar justamente aqui no vértice do ângulo de 90 graus, beleza? Então é isso que a gente tem, esse é o encontro das alturas. Ok, então esse é o ortocentro. Então a gente tem o baricentro, que é o encontro das medianas, nós temos o incentro, que é o encontro das bissetrizes, nós temos o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes e por fim nós temos o ortocentro, que é o encontro das alturas. Quando, pessoal, a gente tem um triângulo equilátero, né, ou seja, aquele triângulo que possui todos os lados iguais, esses pontos se coincidem. Por quê? Pensa assim comigo, o triângulo é equilátero. Ok, então todos os lados têm a mesma medida. Então, tanto faz quem é a base, quem é o vértice oposto, que é como se eu estivesse sempre no mesmo lugar, né? Não tanto faz se eu rotaciono o triângulo equilátero, eu sempre vou ter um triângulo equilátero, independente da base que eu considerar. Então é interessante você perceber que
o ponto de encontro, né, de tudo isso que a gente veio falar, eles vão se coincidir, ou seja, o incentro se coincide no mesmo lugar que o baricentro, que o circuncentro, que o ortocentro. E o importante disso, por exemplo, se você pegar a mediana, né, ela divide na razão de 2:1, como eu já mencionei para vocês. Nós temos então o incentro, que é o encontro, né, das bissetrizes, que vai nos permitir ter um triângulo, uma circunferência dentro do triângulo, e nós temos o circuncentro no mesmo lugar, que é o que? O centro da circunferência que passa pelos vértices do triângulo. Ok, e aí o que acontece? Você tem esse segmento, que é a mediana, que é a bissetriz, que é a altura, um valor que a gente já conhece. Então, por exemplo, se o meu triângulo tiver lado L, a gente já sabe que a altura é o quê? L raiz de 3 sobre 2. Beleza. Como eu divido na razão de 2:1, esse piquititico aqui, que seria o raio da circunferência inscrita, se você observar, ela vai ser o quê? Ela vai ser 1/3 da minha altura. Então, o errinho aqui pra gente, pessoal, ele é o quê? 1/3 da altura, ou seja, 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Então, se eu multiplicar aqui os denominadores, vai dar L raiz de 3 sobre 6. Beleza. Já o restante, que seria a parte maior, que seria o nosso errão, ele vai ser o quê? Vai ser 2/3 da altura, ou seja, 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Posso cancelar esse 2 com esse cara aqui. Cancelando, a gente vai ter L raiz de 3 sobre 3. Obviamente, você não precisa ficar decorando, nem deve ficar tentando decorar essas fórmulas. O que você tem que lembrar é o conceito de mediana, porque você pode aplicar ele em qualquer triângulo, não só no triângulo equilátero. É que ela, né, o baricentro divide a mediana na razão de 2:1. No triângulo equilátero, nós temos aqui a altura sendo a mediana. E aí esse ponto a gente chama de bico, porque ele é o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Já então no triângulo equilátero, todos esses caras aqui estão no mesmo lugar. Beleza? Então, pessoal, é isso. Para a gente voltar ao nosso habitat natural, vou lá resolver alguns exercícios para vocês na nossa boa e velha folhinha. Beleza? Então, vem comigo. Bem, então aqui para a gente continuar a nossa aula, venho agora trazer para vocês alguns exercícios. Hoje não temos muito exercício, porque esse conteúdo aqui não é tão cobrado assim especificamente, porém é claro que um exercício ou outro você acaba utilizando. Ele fala, analise as afirmações a seguir, né, as afirmativas a seguir. Sejam A, B e C os lados de um triângulo com C maior que B, que pode ser igual ao A. Pode-se afirmar que se C ao quadrado é igual a A quadrado mais B ao quadrado, C e somente C, o triângulo é retângulo. Aqui que ele está me dizendo o seguinte, ó, se você tiver um triângulo cujo C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, então esse triângulo é retângulo. E ele também está te dizendo o seguinte, se eu tiver um triângulo retângulo nessas condições aqui que ele está me dizendo, então isso daqui C ao quadrado é igual a quadrado mais B ao quadrado. É verdade. Então ele está falando, ó, se o teorema de Pitágoras for válido, o triângulo é retângulo. E se eu tiver um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Então aqui a gente chama de C e somente C. Então essa primeira afirmativa aqui, ela é o quê? Verdadeira. Beleza. A segunda afirmativa ele fala o seguinte, né? Se um triângulo retângulo o encontro das bissetrizes internas dos ângulos agudos formam entre si. Se um triângulo é retângulo, então as bissetrizes internas dos ângulos agudos formam entre si ângulo de 45 ou 135 graus. Ó, vem comigo, vamos desenhar um triângulo retângulo. Vou desenhar ele com ângulo de 90 graus lá em cima para ficar mais fácil de a gente visualizar. Beleza, aqui eu sei que é 90 graus. Imagine que eu pegue aqui uma bissetriz e aí eu considero a outra bissetriz, que seria essa daqui, ó. Beleza. Quando as bissetrizes se interceptam, a gente sempre vai criar dois ângulos. Aqui eu vou chamar de x e esse aqui eu vou chamar de y. Aí ele está perguntando quais são os possíveis valores para x e para y. O que acontece? Como esse ângulo inteiro aqui, vou chamar ele, por exemplo, de alfa, e aqui é a bissetriz, esse pedaço aqui seria alfa sobre 2, e esse outro pedaço também seria alfa sobre 2. Pelo mesmo argumento, se eu chamar isso tudo aqui de beta, então um pedaço seria beta sobre 2, o outro pedaço também seria beta sobre 2. Então, é isso que nós temos. Ok, a gente sabe, pelo fato do grandão ser um triângulo retângulo, alfa inteiro mais beta inteiro vale 90 graus. Então, alfa mais beta é igual a quanto? A 90 graus. Então, o que a gente tem? Ó? Alfa sobre 2 mais beta sobre 2. Então, alfa sobre 2 mais beta sobre 2.
ele é igual a quanto? Mais o meu y ainda, né? Mais o meu y, como aqui eu estou dentro de um triângulo, ele é igual a 180 graus. Alfa sobre 2 mais beta sobre 2 vai ficar alfa mais beta sobre 2, ou seja, seria 45 graus, porque ficaria 90 em cima e dividido por 2, então dá 45. Então ficaria 45 graus mais y igual a 180 graus. Beleza, se você isolar o y, você vai chegar aqui, y é igual a 180 mais menos 45, dá 135 graus. Ok. Como esse cara aqui vale 135 e o x é o complementar, observe que x necessariamente teria que ser o quê? 45 graus. O que poderia acontecer é o contrário, de dentro ser 45, então de fora necessariamente tem que ser 135. Então, realmente, essa afirmativa também ela é verdadeira. Ok, a terceira ele fala o seguinte, o centro de um círculo circunscrito a um triângulo retângulo está sobre um dos catetos. Mentira, né? A gente já viu, comentei com vocês que se a gente pegar, por exemplo, um triângulo retângulo, onde eu tenho a circunferência que passa pelos seus vértices, o circuncentro ele está justamente no ponto médio da hipotenusa. Lembrou? Então, ó, se você tem um triângulo retângulo, o circuncentro, ou seja, o centro da circunferência que passa aqui pelos seus vértices, necessariamente tem que estar no centro do que? Da hipotenusa. Então, não é nos catetos, e sim na hipotenusa. Então, essa afirmação aqui ela é falsa. E aí, para finalizar, ele fala, o baricentro de um triângulo retângulo é equidistantes do lado do triângulo. Também não é verdade. Se você perceber, quem faz isso acontecer é o quê? É o incentro. Porque quando você considera um triângulo, seja lá qual for o formato, beleza? Aí eu pego aqui, por exemplo, o encontro das bissetrizes, você vai ter um ponto. Lembra lá o que o incentro é? Ele é o centro da circunferência que está interna, inscrita ao triângulo. Se ele é o centro da circunferência, significa que ele tangencia um lado, tangencia o outro e tangencia aqui de modo que ser o raio. Então significa que quem tangencia, quem é equidistante é o incentro e não o baricentro. Então essa afirmativa aqui também é falsa. Então, somente 1 e 2 é verdadeira? Sim, essa aqui é a resposta correta. Aí, no caso, as outras são falsas. Beleza? Então, bora lá para mais um exercício. Bom, pessoal, esse nosso primeiro exercício, ele fala o seguinte, dado um triângulo retângulo ABC de hipotenusa BC, determine o comprimento do segmento MP, sabendo que P é o baricentro do triângulo, M é o ponto médio da hipotenusa do triângulo e AB é igual a 18 centímetros e AC é igual a 24 centímetros. Então, primeira coisa aqui, né, vamos fazer uma ilustração só para a gente ter ideia de como que é a nossa figura. Um bom jeito, quando não é para calcular nada sobre o triângulo, podemos assim dizer, né, nada tipo basicão, é sempre interessante você desenhar um triângulo equilátero nesse formato aqui que eu estou fazendo para vocês, com a hipotenusa lá em cima, porque assim você já vai conseguir pensar nas fórmulas de relações métricas que já existem, a gente ainda não trabalhou, mas existem umas relações métricas no triângulo e ela sempre está nesse formato, então é sempre interessante você já deixar seu cérebro acostumado a pensar nessas coisas. Então vamos chamar aqui de A, ele disse que a hipotenusa aqui é o BC, aí nós temos aqui o M, que é o ponto médio da hipotenusa. Lembrando que se eu descer aqui, por exemplo, uma das medianas, nós temos aqui, por exemplo, digamos que aqui seja o ponto médio, aqui seria uma outra mediana, e esse cara aqui é o baricentro, e ele disse que o baricentro ele denotou com a letra P. Ok. Aí ele falou que o AB vale 18, e ele disse que o AC vale quanto? 24. E aí ele pede para você determinar a distância de M até P, ou seja, esse segmento aqui que eu estou marcando para você. O que você teria que fazer aqui no caso, né? O que a gente tem que fazer? Por exemplo, se você perceber, 18 é 3 vezes 6. O 24 é 4 vezes 6. Isso está lembrando o triângulo pitagórico, ó, 3, 4, quem que seria esse aqui? Seria o 5, só que todo mundo está multiplicando por 6, aí o que a gente vai ter? 5 vezes 6, esse cara aqui vai ser 30. Pô, Walter, dá para fazer Pitágoras? Faz o Pitágoras, você vai chegar no 30 do mesmo jeito. Ok, como esse cara aqui é ponto médio, essa medida é igual a essa e cada uma delas vale quanto? Vale 15. Aí vem aquela sacada que eu disse para você, lembrar sempre que você tiver esse cara aqui como sendo o ponto médio. Porque na hora que você faz isso, lembra lá, esta medida é igual a essa, que é igual a essa daqui.
Por quê? Lembra lá, triângulo retângulo, circuncentro, significa que esse cara aqui é o raio. Então significa que aqui vale 15 também. Significa então que acabou o exercício. Por quê? Quem vai ser o PM? PM, pessoal, ele é o quê? Ele é a parte menorzinha da nossa mediana. Então ele vale 1/3 da mediana, ou seja, 1/3 de AM. Então ele vale 1/3 de 15. E se ele vale 1/3 de 15, isso daqui significa que ele vale 5 centímetros. E aí a gente finaliza o nosso exercício. Beleza? Então bora lá para mais um. Vem comigo. Bem, pessoal, esse segundo exercício da UFG, né, Universidade Federal de Goiás, não vou me ousar aqui a ler o nome completo desse cidadão. Ele fala aqui Gerard, ou Gerard, matemático e físico dos anos de 1980, envolveu-se com o estudo dos misteriosos círculos que apareceram em plantações na Inglaterra. Ele verificou que certos círculos seguiam um padrão indicado na figura a seguir, isto é, 3 círculos congruentes concêntricos nos vértices de um triângulo equilátero tinham uma reta em tangente em comum, como está aqui na figura. Nessas condições e considerando uma circunferência maior que passa pelo centro desses 3 círculos congruentes, calcule a razão entre o raio da circunferência maior e o raio dos círculos menores. Então, o que acontece? Nós temos aqui esses 3 círculos, nós temos aqui o centro, e ele falou para a gente considerar, por exemplo, a circunferência que passa por eles. Ok? E aí, a gente sabe que esses 3 vértices aqui são vértices de um triângulo equilátero. Isso tudo ele disse no enunciado. O que a gente precisa saber, né? A razão entre o raio desse cara, lembra lá? O raião, que era o meu errão que a gente sabe é 2/3 de quem? 2/3 da altura, beleza. Então, eu preciso saber a razão entre o errão e quem? E o errinho, onde o errinho seria o raio do meu círculo aqui menor. Beleza, então é isso que a gente tem que fazer. Bom, aqui a sacada é muito rápida, quer ver? Olha só comigo, você vai concordar. Vou fechar aqui o nosso triângulo equilátero, que seria o triângulo que ele está falando que existe a partir desses centros. Ok, na hora que você considerar esse triângulo aqui, observe que a altura dele seria tudo isso. Ok, e aí, o que acontece? Esse pedacinho aqui seria o errinho. Esse pedacinho aqui, a gente sabe que é o errinho. Observe que o restante, né, até a gente chegar lá em cima, vamos dizer assim, na direção do outro centro, seria o quê? O rainho também, ou seja, seria errinho também. O que isso significa? Que 2 errinho é igual à altura. E aí acabou o exercício. Por quê? Se 2 errinho é igual à altura, significa que o errão é 2/3 de quem? De 2 errinho, ou seja, 2/3 de 2 errinho. Então, errão é 4/3 de quem? De errinho. Esse errinho está multiplicando, então ele pode dividir aqui. Então, errão sobre errinho é igual a quanto? A 4/3. Então, o que você tinha que lembrar desse exercício? Característica, né, da mediana aqui, que ela divide na razão de 2 para 1. Então, significa que o raio da circunscrita ele é 2/3 da altura. Só que, neste caso, a altura ela é formada por quem? Pelo 2 vezes o raio desses nossos círculos, ok? Então, beleza, bora lá para o próximo exercício, vem comigo. Esse exercício ele fala o seguinte, é um exercício do ITA de 2014, ele fala em um triângulo isósceles ABC cuja área mede 48 centímetros quadrados, a razão entre as medidas da altura AP e da base, né, BC é igual a 2/3. Das afirmações abaixo, o que ele vai julgar, né? Aquelas bom e velho exercício de verdadeiro ou falso. Então, primeira coisa aqui, vamos imaginar um triângulo isósceles, tá? Então, eu vou aqui só fazer um desenho rapidinho para vocês de como que ele seria. Então, pegar aqui uma base. Aí, no caso, como ele é isósceles, vou dar um grau aqui lá em cima. Tá bem? Aí, aqui mais ou menos de assim. Esse cara aqui mais ou menos de assim. E aí nós temos a altura, que ele até pediu para a gente considerar, vai acabar utilizando ela. Aqui a altura. E nós temos o seguinte, aqui seria o ponto A, aqui nós temos o B, e aqui nós temos o C, e aqui nós temos o P. Então isso tudo é o que ele deu. Ele falou que esse triângulo, a área dele mede 48 centímetros quadrados, então a área mede 48 centímetros, então a área é igual a 48 centímetros quadrados. E ele falou, a razão entre as medidas da altura e da base é igual a 2/3. Então, se você for pegar a razão entre a medida da altura, que é o AP, e da base, então, AP dividido por BC é igual a quanto? A
2/3. Então, é isso que nós temos que do enunciado. Beleza. Aí ele fala o seguinte, as medianas relativas aos lados AB e AC medem raiz de 97. Então, as medianas relativas aos lados AB e AC medem raiz de 97. Beleza, como é que a gente faz? Então, primeira coisa, já que é um triângulo isósceles, então eu tenho duas medianas aqui congruentes, então que no caso aqui, vamos considerar uma. O que é a mediana? Se eu pego esse lado, considero o ponto médio, vou lá e traço o segmento que sai do vértice e chega nesse ponto médio, ou seja, criei uma mediana. Nós sabemos que essa medida é igual a essa, por quê, Walter? Porque é mediana, justamente por isso. Então, ele está falando para você, ó, essa medida aqui, ó, é raiz quadrada de 97. Vamos verificar. É isso que a gente tem que fazer. Bom, o que a gente pode utilizar? Chamando esse ponto aqui, né, de M, que seria, no caso, o pé da nossa mediana, o que a gente consegue tirar a partir das informações que o exercício me deu até agora? A gente sabe que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, se eu pegar BC vezes AP e dividir por 2, isso aqui tem que dar igual a quanto? A 48. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, BC vezes AP, isso aqui tem que dar 48 vezes 2. Multipliquei em cruz. Ok, só que a gente sabe, por exemplo, que o AP, se a gente pegar essa expressão aqui, que o AP ele é igual a 2/3 de BC. Então, eu posso colocar aqui no lugar do AP 2/3 de BC. Então, a gente vai ter BC vezes 2/3 de BC igual a quanto? A 48 vezes 2. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso cancelar esse 2 com este. Então, a gente vai ter BC vezes BC, que vai dar BC ao quadrado. Igual a quanto? A 48 vezes 3. Então, 48 vezes 3. 48, pessoal, é a mesma coisa que 16 vezes 3. Então, a gente vai ter que BC ao quadrado é igual a 16 vezes 3. Aí, com esse 3 aqui fora, vai ficar 16 vezes 9, beleza? Então, necessariamente, BC vai ser a raiz quadrada disso, ou seja, 4 vezes 3, que é igual a quanto? É igual a 12. O que isso significa? A base aqui do nosso triângulo, de acordo com o enunciado, é igual a 12. Então, aqui é 12, então cada partezinha dessa aqui, se a gente precisar, vai ser igual a 6. Bom, se BC é 12, agora a gente precisaria encontrar o AP. Aí eu posso vir nessa afirmação aqui. AP, ele vai ser igual a quanto? A 2/3 de BC, que eu acabei de encontrar. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, significa que o AP, que é, no caso, a minha altura, vale 8. E aí, olha só que interessante. Então, tudo isso daqui vale 8. Se eu utilizar um teorema de Pitágoras, se você ver aqui, um cateto vale 8, outro cateto vale 6. Então, esse triângulo aqui ele é múltiplo do pitagórico. Esse cara aqui, ou seja, ele é múltiplo do 3, 4 e 5. Então, necessariamente aqui vai ser igual a 10. Tá ok, então. Agora, o que a gente tem que fazer? Ir atrás de uma maneira de a gente encontrar o valor de BM, que no caso aqui é o valor da mediana que ele pediu. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui no caso, não existe uma fórmula específica para a gente calcular a mediana. O que acontece, a gente tem que se adaptar a cada exercício. Então, nesse caso, a gente vai fazer a seguinte estratégia. Então, só trazendo aqui o nosso desenho para um outro lugar, né? Então, como se eu tivesse aqui, eu tenho lá meu triângulo, aqui eu tenho a minha mediana, eu sei então que essa medida aqui vai valer 5, essa daqui também vai valer 5, eu sei que aqui é 10, eu sei que aqui é 12 e eu quero determinar esse cara aqui que é x. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, eu vou utilizar uma lei dos cossenos no triângulo grandão, tá bom? Então, eu vou utilizar uma lei dos cossenos no triângulo grandão. A lei dos cossenos nos diz que 12 ao quadrado, que seria o cara que está oposto ao ângulo que eu tenho, ele é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, e aí menos 2 vezes 10 vezes 10, vezes quem? O cosseno do ângulo que eu estou começando, ou seja, o cosseno de alfa. 12 ao quadrado é 144, então você tem 144 igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, vai dar 200. Então, 200, e aí aqui vai ficar menos 2 vezes 10 vezes 10, ou seja, menos 200 vezes o cosseno de alfa. 144 menos 200 vai dar menos 156. Então, vai ficar menos 56 igual a quanto? Igual a menos 200 vezes o cosseno de alfa. Então, significa que cosseno de alfa vai ser menos com menos vai dar mais, 56 sobre quem? 200. Guarda essa informação.
Beleza? Agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou aplicar novamente a lei dos cossenos, só que nesse triângulozinho menor, porque assim eu consigo encontrar o valor de x. Por quê? O que acontece? Eu começo com o x ao quadrado, então x ao quadrado, ele é igual a um lado ao quadrado, que seria, no caso, 10 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, então mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 5, vezes o cosseno do alfa, só que o cosseno do alfa eu acabei de encontrar, que no caso aqui é 56 sobre quem? Sobre 200. E aí, o que vai acontecer? Então, a gente vai ter x ao quadrado igual 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25, então a gente vai ter 125. Aí aqui eu posso cancelar esse zero com este daqui. Esse 2 eu também posso simplificar com o 20 aqui embaixo, vai ficar um 10. Então a gente vai ter 5 vezes 56 dividido por 10. Então vai menos 5 vezes 56 e aqui no caso dividido por quem? Dividido por 10. Beleza? Então o que vai acontecer? O 10 eu ainda sou mais maroto, eu vou olhar o 10 como 5 vezes 2. Então isso aqui vai ficar 125 menos 5 vezes 56 dividido por 5 vezes 2. Eu posso cancelar esse 5. 56 dividido por 2 vai dar o quê? 28. Então, isso daqui fica 28. Então, a gente vai ter 125 menos 28. E 125 menos 28, isso aqui dá 97. Então, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 97. Então, x tem que ser o quê? Raiz quadrada de 97, onde o x para nós aqui é a mediana. Então, se você observar essa afirmação aqui que ele me diz, né, as medianas é igual a raiz quadrada de 97, é uma afirmação verdadeira. Puxado aqui, hein? Saber como é que calcula a mediana, a gente tem que se adaptar a cada exercício. Aí ele falou que o baricentro dista 4 centímetros do vértice A. Lembrando que o baricentro, né, o que é o baricentro? Ele é o encontro das medianas. Qual que era a característica dele, né? Quando você considera, por exemplo, uma mediana, a parte de baixo é 1x, a parte de cima é 2x. Lembra que tudo isso aqui vale 8? Se tudo isso daqui vale 8, pessoal, o que acontece? Ele está falando para mim, ó, essa parte maior, que ele falou, ó, o baricentro dista 4 centímetros do vértice A. Então, o baricentro dista 4 centímetros do vértice A. Para ele distar 4 centímetros, ele teria que ser 2/3 da minha altura aqui, e a minha altura a gente sabe que é 8. E é claro que 2/3 de 8 é diferente de quem? É diferente de 4, então isso não é verdade, ou seja, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Aí ele falou, para a gente finalizar aqui, né, se alfa é o ângulo formado pela base BC com a mediana BM relativa ao lado AC, então necessariamente o cosseno de alfa é 3 sobre raiz de 97. Vamos verificar. O que a gente já sabe como verdade? A distância de BM é a raiz de 97. Ok, então essa distância aqui é a raiz de 97. Vamos puxar aqui outro desenho. O que a gente vai ter aqui? Ó? Deu uma invertida aqui. A gente, beleza, temos nosso triângulo, tem aqui a mediana. Nós temos aqui que essa medida é raiz quadrada de 97. Aqui estaria um B, aqui está o meu M, aqui é o alfa que ele pediu para a gente determinar. O que a gente sabe é que se eu descer aqui a altura, como é um triângulo, né, isósceles, esse cara aqui é o baricentro da nossa figura, né, o nosso centro de gravidade. E o que acontece? Esse pedaço aqui é 2/3 dele. Então, significa aqui, né, vamos chamar esse cara aqui de ponto G, centro de gravidade. Então, a gente sabe que BG ele vai ser 2/3 da minha mediana, ou seja, 2/3 de raiz quadrada de 97. Beleza pura sem mistura. O que acontece aqui? Esse cara aqui seria o meu ponto, né? Meu ponto P do nosso exercício. Eu sei que essa medida aqui vale 6. Então, por exemplo, o que é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que seria 6, dividido pela hipotenusa, que no caso seria o BG, ou seja, 2/3 de raiz de 97. Como raiz de 97 está embaixo lá no enunciado, então o que vai acontecer? Isso aqui você copia o primeiro, que é o 6, e multiplica pelo inverso do segundo, que é o 3 sobre 2, vezes 1 sobre raiz de 97. 6 vezes 3, aqui vai dar 18, 18 dividido por 2 é 9, então isso aqui ficaria 9 sobre raiz de 97. E aí, ele está falando que o valor era 3 sobre raiz de 97, ou seja, pessoal, isso daqui também é falso, então a única afirmação verdadeira é a 1, e isso corresponde à alternativa A. Ok, então bora lá para o nosso último exercício dessa aula de hoje, um exercício aqui também bastante complicado, né? Ele fala o seguinte, ele dá o DESC de 2015 e observe a figura, então observemos aqui a figura.
supondo que os segmentos BC e DE são paralelos, que o ponto I é o incentro do triângulo ABC e que o ponto, né, e que o ângulo BIC, o ângulo BIC é igual a 105 graus, então o segmento AC mede quanto, tá bom? Então é isso que ele pede para a gente fazer. Então eu já sei que se eu pegar aqui o B, levar até o I e trazer até o C, ele falou que esse ângulo que a gente tem aqui, ele é igual a quanto? A 105 graus, 105 graus. Ele me deu aqui a base que é 10, ele disse que o DE ele é paralelo a BC e nessas condições determine a distância de A até C, ou seja, ele quer todo esse valor aqui. Ele disse também que esse cara aqui é um incentro, ou seja, ele é o encontro das bissetrizes. O que mais a gente consegue tirar do nosso problema? Como a gente sabe, esse ponto aqui ele é um incentro, então significa, por exemplo, que esse cara aqui é um x, esse cara aqui também é um x, esse cara aqui é um y e esse outro cara aqui também vale y, ok? Então, ó, x mais y mais 105, então x mais y mais 105, isso aqui tem que ser igual a 180 graus. Passando 105 para o segundo membro, então x mais y é igual a 180 menos 105 é igual a quanto? 75 graus. Beleza pura sem mistura. Outra coisa que é interessante, essa reta aqui, que é o DE, é paralela a BC. Então significa o seguinte, que esse ângulo que está aqui embaixo, ele está aqui em cima, que é o ângulo correspondente. Então esse cara aqui vale 2x. Pelo mesmo argumento, esse ângulo aqui está aqui, ou seja, ele vale quanto? 2y. Então se você perceber, né, vamos chamar esse ângulo aqui de um ângulo θ. 2x mais 2y mais θ, ele vale quanto? 180 graus. Só que 2x mais 2y, ele é o dobro de 75, né? Porque se x mais y é 75, 2x mais 2y é o dobro, ou seja, 150 graus. Então ficaria 150 graus mais θ igual a quanto? 180. Então θ necessariamente aqui é igual a 30 graus. Beleza. Aí, o que a gente precisa fazer agora? A medida de AC. O objetivo agora é a gente imaginar que a gente pode utilizar, por exemplo, uma lei dos senos. Por que uma lei dos senos? Observe o seguinte, o lado que eu quero, que é esse cara aqui, que é o meu AC, observe que ele está oposto desse ângulo aqui. E esse ângulo eu sei quanto que vale os dois together aqui. Por quê? Lembra lá? Ele me deu esse 135 e eu ainda não utilizei. Observe que 135, tudo isso aqui vale 180 graus, então necessariamente o 2x é igual a 45. Então todo esse ângulo aqui é de 45 graus e eu tenho que determinar o AC, beleza? E aí eu acabei de determinar que esse ângulo aqui é de 30 e eu tenho esse 10 que eu ainda também não utilizei. Então a gente pode utilizar aqui a lei dos senos. O que a lei dos senos nos diz? Que um lado dividido pelo seno do ângulo oposto tem que ser igual ao outro lado, que no caso aqui é o que eu quero, dividido por quem? Pelo seno do ângulo oposto, ou seja, seno de 45 graus. E aí, no caso, eu já sei o seno de θ, porque eu sei que θ é 30, então a gente vai ficar com o quê? 10 dividido por seno de 30, que é igual a meio, é igual ao AC, dividido pelo seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Eu posso cancelar esses dois caras aqui, então significa que o meu AC é igual a raiz de 2 vezes 10. Então ficaria 10 raiz de 2, e aí a gente finaliza o nosso exercício com a alternativa correta, sendo a alternativa D. Cara, esse exercício aqui é um exercício bem difícil, tá? Não é um exercício simples de se fazer, não. Quando eu fiz ele pela primeira vez aqui, deu um trabalho danado para resolver ele, e eu espero que você tenha entendido, eu espero aí que você tenha acertado. É isso, pessoal. Nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje, um pouco mais curta que o habitual, mas eu creio que a gente trabalhou com exercícios aqui, 2 exercícios bem mais difíceis e 2 exercícios aqui mais simples. Então é isso. Próxima aula que a gente for trabalhar sobre o nosso aulão, a gente vai trabalhar um pouquinho com teoria dos números. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!